Fala pessoal, estamos começando mais um Caipiras Cast. E no programa de hoje, o nosso episódio número 23, já que estamos começando o período de envio das declarações de imposto de renda da pessoa física, nós decidimos bater um papo para falar um pouco de imposto de renda, tirar algumas dúvidas da maioria das pessoas, falar um pouco de como fazer a declaração, trazer informação, trazer conhecimento. Para isso, nós trouxemos um especialista no assunto. Para mim poder falar do currículo dele aqui, eu vou falar do currículo dele e vai sobrar acho que uns 5 minutos pra gente fazer o podcast, entendeu? Porque é extenso o negócio aqui, pessoal. Bom, na minha opinião, aí já é opinião pessoal, ele é um dos melhores do Brasil, eu já conheço ele pessoalmente, então eu só tenho elogios pra fazer desse cara. E além de tudo, ele é meu mentor também, quando eu tenho dúvidas é um cara que sempre me apoia, tira minhas dúvidas, enfim. E além de ser uma pessoa inteligente, humilde, colaborativo, e além de tudo isso, agora a gente vai entrar no currículo do cara. Ele é contador, advogado, com mais de 20 anos de experiência em consultoria tributária, sendo quase 11 anos trabalhando pela KPMG do Brasil, uma das maiores empresas de prestação de serviço e consultoria, análise fiscais, tributárias e auxílio com aquisições, fusões e cisões do mundo. Ela integra um grupo de empresas chamado Big Four, que são as 4 maiores empresas multinacionais do setor. As outras empresas é a Deloitte, a Price e a Ernst Young. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão da empresa que ele trabalhou durante 11 anos aí. Ele é sócio do escritório Frignani Advogados e sócio administrador da empresa Guiotto Treinamentos e Negócios Digitais, ministrando cursos e mentorias sobre tributos. Possui sólida experiência em assuntos tributários de maneira geral, com trabalhos realizados que somam mais de 750 milhões de créditos levantados para os clientes de todos os setores. Atualmente, possui dezenas de mentorados, estudantes de direito, contabilidade, advogados, contadores que buscam aperfeiçoar na parte tributária, uma das áreas mais rentáveis na atualidade. Eu mesmo fui um aluno dele e posso falar com propriedade total que o curso dele é 100% fantástico. Realmente entrega o prometido e ainda muito mais. Eu, por exemplo, eu faço declaração de imposto de renda há um bom tempo, vários anos. Só que depois que eu fiz o curso junto com ele, eu simplesmente tripliquei meu faturamento, porque eu aprendi não só a fazer melhor com qualidade, aprendi a mensurar valor, vender melhor o serviço que a gente presta, né? Bom, meu grande amigo, seja bem-vindo aí, Dr. Elcio Guiotto. Prazer imenso ter você aqui. Foi realmente difícil conseguir pela sua agenda. Seja muito bem-vindo aqui, viu? Cara, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. O prazer é todo meu. Eu, graças a Deus, tive o privilégio aí de ter vocês nos cursos e é muito bom essa troca. Na verdade, a gente sempre aprende juntos, né? Então, tributário, que a pessoa física ela faz parte do tributário, né? Uma das nuances aí que a gente trabalha no tributário. É um aprendizado contínuo, então todo ano muda alguma regra, todo ano muda alguma coisa, mas o esqueletão, né, é o mesmo há décadas e décadas. Então, na verdade, o prazer é meu, é uma satisfação. Tivemos aí alguns imprevistos de agenda, mas eu acho que deu certo, porque deu certo. Estamos fazendo aqui bem no start da declaração, né? Então, exatamente. Nada é por acaso. Nada é por acaso, cara. Eu fico muito feliz por isso, porque você é um cara que desde o início a gente sempre quis trazer aqui, tentar conciliar a agenda não é fácil, a gente entende perfeitamente, então o importante é que você está aqui e a troca de informação vai ser muito bacana, porque eu tenho certeza que um dos propósitos do nosso programa é levar conhecimento, levar informação. Então hoje eu tenho certeza que não vai faltar informação para quem queira saber um pouco mais sobre declaração de imposto de renda. E aí, meu parceiro, bem-vindo aí você também. Dá uma boa noite para nós aí, por favor. Nosso amigo Leigo.
Realmente foi difícil trazer esse homem pra cá, né? Desde quando a gente iniciou o podcast, a gente sempre comentou, não, a gente tem que trazer o Elcio aqui, tem que trazer. Aí houve o agendamento, houve a mudança de agendamento devido à necessidade dele, né? A gente tem que entender isso porque a gente tá aqui para levar informação e as pessoas que a gente tá conseguindo trazer aqui hoje, graças a Deus, tá contribuindo de uma maneira gigantesca, né? E essas pessoas são escassas. Então, sim, é difícil. Então a gente tem que se adaptar e entender isso, que as pessoas, elas não é quando a gente vai chamar que a pessoa vai poder vir, né? E a gente agradece o Elcio por ter disponibilizado esse pequeno espaço na agenda dele para estar contribuindo com a gente e também contribuindo principalmente com as pessoas que vai assistir e ouvir esse podcast. Eu vou aproveitar para dar um spoiler então. Logo menos nós vamos ter um espaço aí diferente, né? Nós vamos ter um local bem mais adequado para o estúdio aí. E eu já quero deixar o convite para você, porque de repente a gente faz aí um fechamento das declarações para saber como é que foi, como é que... E a gente traz outros assuntos, que hoje vai ser mais específico para falar de imposto de renda mesmo. Mas depois já fica o convite aí para você estar no nosso novo estúdio aí, nosso novo espaço aí, porque... Você é um cara bacana, então tenho certeza que história e conhecimento não vai faltar para passar para as pessoas. Sem dúvida. Beleza? Vai ser um prazer, já pode contar comigo aí. É só a gente alinhar as agendas. Espero que no final de abril esteja bem mais tranquilo do que agora, né? Eu acho que agora março e abril o bicho vai pegar mesmo, né? Já tá começando, né? Vai, já tá começando. Exatamente. Bom, quero agradecer também a presença do nosso time de caipiras aqui, o nosso técnico de som, Léo Rubis aí, que sempre nos apoia, leva esse som de qualidade aí, Matheus Meg daí que tá nos bastidores aí, nosso gerente de marketing, o Diogo Machado, nosso editor aí, os caras são feras aí, agradecer também a presença deles, agradecer também aos nossos patrocinadores e apoiadores do programa, que vem ajudando bastante a gente aí a continuar com esse trabalho, a levar esse trabalho mais longe, mais para pessoas que precisam dessa informação, que através de tanto do YouTube quanto do Spotify são informações gratuitas e muito valiosas. Então agradecer a nossos patrocinadores e os nossos apoiadores aí. E se eu te disser que hoje é dia de ganhar desconto? Isso mesmo, o Grupo Caipiras, em parceria com a Levante Investimentos, oferece 15% de desconto em qualquer assinatura da maior casa de análise de investimentos do Brasil. Somente para você, seguidor e apreciador do nosso trabalho. Acesse agora o link na descrição e utilize o cupom CAIPIRASOFF15 e aprenda com quem já sabe e é sócia da XP, a maior corretora de investimento do país, e vai te ajudar a investir melhor para o seu futuro. Você, mulher, que deseja cuidar do corpo, saúde e de quebra ficar ainda mais linda para o verão, conheça o Centro de Estética Personalizada Adriana Salles Liporini. Graduada em Estética e Cosmetologia e especializada na área há mais de 10 anos. A clínica oferece um tratamento personalizado e de qualidade, onde você encontra uma infinidade de procedimentos corporal e facial. Dentre alguns, luz intensa pulsada, limpeza de pele, epilação, micropigmentação de sobrancelhas, detox corporal, lipoescultura gessada, microagulhamento e muito mais. Corra e agende já a sua avaliação. Bom, sem mais delongas aí, vamos começar o bate-papo. Bom, Elcio, vou chamar de doutor aqui, né, porque tem que ser uma coisa séria. Apesar de se conhecer há muito tempo. Então, tá em casa, não tem nada de doutor, na verdade. Cara, quando eu vou nos cursos com ele, cara, eu vejo todo mundo chamando ele de doutor e eu sempre chamo ele de Elcinho, cara. Eu falo assim, caramba, eu fico chamando ele assim, o povo fala assim, mas quem que esse Zé Ruela aí, né? Mas tá bom, vamos lá. Mas ninguém me chama de doutor, é bem difícil. Normalmente, quando é alguém que não me conhece, algum cliente novo, alguém que é primeiro contato, sim. Mas eu já falo, sem doutor,
Tamo junto, não tem nada dessas frescuras de doutor, não. Isso aí é... Fechou. Bom, primeiramente, pra gente começar aí, eu gostaria que você se apresentasse. A gente já te conhece bastante, sabe do seu trabalho, sabe de muita coisa aí que você vem desenvolvendo, né? Mas eu queria que você se apresentasse brevemente para quem não conhece você, contasse um pouquinho da sua história, saber quem que é o Elcio Guiotto aí, o advogado, contador, professor, mentoria, enfim, empresário, ou seja, conta um pouquinho da sua história para que as pessoas saibam quem é o Elcio aí. Então, assim, antes de começar, eu queria mais uma vez agradecer o convite, é um prazer, e já conte comigo para os próximos. Oh, com certeza. Vocês já fez aí um breve comentário sobre um pouco do meu currículo, então nem vou entrar muito nesse mérito. Meu nome é Elcio Guiotto, eu sou natural de Pontal. Na verdade, eu saí de Pontal há muito tempo, há mais de 20 anos. Saí para trabalhar, né? Mudei para São Carlos. Comecei a carreira tributária, na verdade, uma usina de açúcar e álcool da região de Sertãozinho, região de Pontal. Depois eu ingressei na KPMG, bem novo, então falo que eu tive sorte, graças a Deus, de conseguir entrar numa das maiores empresas do mundo, bem novo, e aí consegui vi ali como uma oportunidade de vida, uma oportunidade que poderia mudar aí o meu futuro, e graças a Deus eu estava certo, realmente mudou. E de lá para cá eu venho trabalhando sempre com tributário, então comecei bem cedo, fiquei quase 11 anos na KPMG, trabalhei durante esses 11 anos nos escritórios de São Carlos, Goiânia, morei um tempo em Goiânia, praticamente 2 anos em Goiânia, e depois vim para Ribeirão Preto. Em 2013 eu saí, saímos uma grande equipe, montamos um tributário no escritório grande de São Paulo, onde eu fiquei durante 6 anos nesse escritório. E desde 2019 eu fui convidado pelo Frignani, pelo Pardini e Petri, que são meus sócios hoje, para ingressar no escritório. O Frignani é um dos para não falar o maior tributarista do Brasil, mas se não for o maior, tá depois de você, maiores. Né? Depois de você? Não, eu sou bem fichinho perto do homem. Ele era head da KPMG no Brasil, então é um cara totalmente fora da curva. E tive a felicidade aí graças a Deus, a gratidão eterna de ter esse convite deles. Há 3 anos eu estou no escritório, né, como sócio, tocando a área de consultoria tributária. Em 2020 eu abri um projeto que vocês pegaram bem o começo do projeto. Você principalmente tinha pego um curso que eu ministrei de pessoa física em 2019, que foi presencial, sim, né? Sim. Em Ribeirão mesmo. Em dezembro de 2020 eu dei um start mesmo no meu projeto digital, então hoje eu tenho uma empresa que chama Elcio Guiotto Treinamentos e Negócios Digitais, onde eu procuro trazer um pouco dessa vivência que eu tive aí de mais de 20 anos para o pessoal mais novo, o pessoal que está começando na carreira ou quem quer mudar de carreira. Então eu tenho uma esteira de produtos que serve para quem está começando, até para quem tem aí muito tempo de carreira. Eu tenho uma mentoria em grupo, que ali a gente tem ex-PwC, ex-KPMG, pessoas que já estão há muito tempo no mercado, então um grupo bem forte. Sou pai de 2 meninos, Matheus e Ronaldo, esposo da Janaína, então graças a Deus também tenho uma família maravilhosa. Moro em Ribeirão Preto, tenho um escritório aqui em Ribeirão Preto, apesar que o escritório Frignani, a matriz é em São Paulo, mas com esse negócio da pandemia eu tenho ficado full time aqui em Ribeirão, então nunca mais fui para São Paulo. Esse é o Elcio Guiotto, o cara que estou sempre aberto para aprender, para ensinar, colaborar. Colaborar, então se precisar de mim, eu puder ajudar, tiver ao meu alcance, eu estou aqui para somar mesmo. É isso aí. Acho que é isso, não tenho... Estou bem simples, bem tranquilo, e eu acho que a gente tem espaço para todo mundo. Vi vocês desde o início aí, e estou vendo esse crescimento, é muito legal, torço muito, por isso que eu falo, as portas estão abertas aqui para vocês. Logo eu também vou lançar algum programa parecido, então vocês também serão convidados.
Então a gente está Beleza. numa mesma caminhada e, na verdade, todo mundo brinca que o digital não tem mais volta. Na verdade, o digital não tem mais volta há muito tempo. E é um mundo sem volta. Então, hoje o mercado de marketing, ele não tem como falar de marketing se não tiver a palavra digital na frente, né? E é isso que a gente consegue passar, ter escalabilidade e passar informação para dezenas de pessoas de uma única vez, né? Então é isso, acho que esse é um pouco do Elcio Guiotto. Exatamente, eu quero pegar 2 pontos aí que você falou. O primeiro, que você começou falando que nada é por acaso, né? Você deu o exemplo aí de que novo, você entrou numa das maiores empresas do mundo aí, então nada é por acaso. Você conheceu pessoas ali dentro que hoje são seus sócios, nada é por acaso, tá? Então, a gente pensa da mesma forma. E você falou também do digital, nós começamos com um projeto de uma maneira, né, parceiro? E tomou um rumo totalmente diferente. Não deixamos de fazer, a gente só agregou, a gente só alavancou o negócio aqui de uma maneira até exponencial, porque a gente criou vários segmentos dentro do grupo e tudo dentro do digital. Então, hoje realmente é difícil você falar de empresas ou de negócios sem estar fora do digital, entendeu? É muito difícil. Então, não é querendo falar assim, é porque vocês agora já estão no digital. Não é isso. É igual você falou. Isso já vem de muito tempo. É porque as pessoas estão demorando para se adaptar e entender. E quem está conseguindo fazer isso antes, né, antecipado, tá bebendo água limpa. Então o importante é isso, né? Vamos entender o que está acontecendo e vamos sempre, igual você falou também, vamos sempre estar disposto a aprender coisas novas, a encarar coisas novas, que isso é o que vale a pena pra gente, né? Certo, parceiro? Correto. E até porque o primeiro contato que eu tive com o Elcio aí foi através do digital. Quando você, Eduardo, fez o curso presencial, lembra que você me convidou? Lembro. Aí eu acabei não conseguindo fazer o curso presencial. Eu aí convidei mesmo. Acho que em 2020 ia ter presencial de novo. Aí devido à pandemia, aí acabou cancelando. Aí a próxima oportunidade que teve, aí eu abracei. Eu peguei e fiz o treinamento com ele. Eu sempre terceirizava meu imposto de renda para declarar. Eu sempre terceirizava. Aí um dia eu mandei a mensagem para ele, assim que ele estava lançando treinamento. Perguntei pra ele, eu vou conseguir fazer minha declaração nesse treinamento? Pô, cara, se você não aprender, é muito difícil, porque é bem didático, você vai ver que é bem simples fazer. E realmente, eu fiz o treinamento e eu consegui fazer minha própria declaração. Apesar que minha declaração, além de que não é a declaração simples de você só pegar da CLT e fazer. Como eu mexia com investimento, tinha a parte de investimento ainda para declarar. É a parte mais difícil, Ou né? seja, se fosse uma declaração mais simples, tipo assim, pessoas muito mais leigas conseguiria fazer, porque como ele tem muita experiência no ramo, ele consegue transferir de uma maneira muito didática. Exatamente. E qualquer pessoa que prestar atenção consegue fazer tranquilamente através do treinamento dele. Ó, eu ia pedir pra mim não ficar falando, né, que tá puxando o saco, pro Demi realmente dar o feedback dele, mas realmente é isso. E não é querendo fazer jabá não, pra quem tá ouvindo ou quem tá assistindo a gente, pessoal. Se você quer realmente aprender a fazer a sua declaração ou ganhar uma renda extra fazendo declaração completa, pode comprar esse curso dele. Eu tenho certeza mais que absoluta que se você não sabe nada, você vai sair com 90% de conhecimento, que você vai ganhar dinheiro fazendo declaração de imposto de renda. Eu sou a prova viva. O que eu ganhava era de dinheiro de pinga. Assim, hoje o faturamento que eu ganho depois de ter feito esse curso aí é muito maior. Então, e uma das coisas que eu aprendi no curso, que até hoje eu carrego comigo, é o valor agregado. Precificar, né? Ele sempre falava, tem que agregar valor. Exatamente. Porque geralmente a pessoa faz a declaração lá, entrega, mas cadê o valor agregado que você entregou a mais? É isso aí. Isso aí é muito importante. E ele sempre bate nessa tecla. Muito bom. É duro eu ficar falando, ainda bem que você tá aí. Primeiro que a gente não combinou. Na verdade, eu agradeço aí, fico lisonjeado. E na verdade, o que eu procurei fazer no treinamento e nos treinamentos que eu faço é isso: é mostrar que é um negócio complexo. Aparentemente sim, mas tem os dois lados da moeda, né? Primeiro,
Tem gente que não quer realmente fazer a declaração e tá tudo bem, faz parte. Tem gente que quer buscar uma renda extra e ali é um nicho que tem. O que eu sempre prezo é, independente do seu nível financeiro, você tem que entender o que é uma declaração. Perfeito. Eu poderia ter um patrimônio de 100 milhões e talvez eu não vá fazer minha declaração. O conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse um patrimônio de 100 milhões, talvez eu não faria. Eu acho que, como eu gosto muito, eu sempre faria e vou continuar fazendo, independentemente do meu porte financeiro. Mas se eu fosse uma pessoa que não tivesse essa vontade de fazer, que eu gosto mesmo da declaração de física, eu pelo menos saberia olhar e falar, opa, isso está certo, isso está errado, ou isso não está normal. Porque o que eu vejo muito é o empresário joga na mão do contador, e hoje a gente acaba sempre falando muito do contador, mas tem muita gente que faz declaração hoje que nem é contador, porque não precisa ser contador. Precisa ter um conhecimento técnico. Você pode ser contador, advogado, professor de história, de geografia, personal trainer, você pode ser... Eu costumo falar, por exemplo, você pega um personal, ele está ali dentro de uma academia com mais 15, 20 personal. Se ele pegar para aprender a fazer e fizer a declaração dos 20, ele já tem uma nova fonte de renda. Sim. E todo ano de forma contínua. Né? Exatamente, então, é isso mesmo. Você tem que entender o que você está fazendo, ou o que a pessoa esteja fazendo para você. Porque depois, na hora que dá um problema, não foi o Elcio Guiotto, não importa quem fez. É o seu CPF que está ali. Sim. E é você que vai responder. Então, eu costumo falar, tem gente que fala assim, mas eu não quero aprender a fazer declaração. Mas você tem que pelo menos entender o contexto geral, o que é uma declaração, quais são as fichas, né? As principais fichas. Quem investe na Bolsa, eu vejo muita gente que investe na Bolsa, às vezes eu pego, o ano passado mesmo. Acho que teve até um caso que eu passei para você, né, Edu? Sim. Você levantou lá um valor, não lembro se era 2, 3 mil reais, o cara tinha pago a mais no imposto. A mais, exatamente. A mais. Ou seja, entregou para alguém que não tinha conhecimento. Foi pagando as guias, foi pagando as guias das DARF. Exatamente. E no final das contas aconteceu. Então, assim, eu acho que educação financeira, declaração do imposto de renda, falar em público... Empreendedorismo. Tem coisas... Empreendedorismo. Tem coisa que tem que estar no DNA de 100% dos brasileiros. Né? Então... E o problema é que muita gente não vê, né, dessa forma, e aí todo mundo perde, né? Mas, por outro lado, tem muita gente, que é o caso de vocês, que correram atrás, então aí, mas pega março e abril, são 2 meses que você consegue ter ali uma fonte nova de renda. Perfeito, exatamente. E muitas vezes você passa pro ano inteiro, né? O legal é o seguinte, né, do que você falou, né? Você falou assim, ó, é complexo e não é. A parte complexa das pessoas que não querem fazer e não querem declarar gera oportunidade pra gente. Eu, particularmente, sempre gostei. Sempre me dei bem com essa parte de números, eu sempre gostei. Eu sempre fui muito fuçado de querer... Mas por que essa ficha é aqui? Por que você declara esse nessa linha e tudo mais? Então eu sempre fui muito curioso e eu acho que isso acabou me diferenciando. Mexendo com investimento... É uma coisa até dolorosa para quem investe na hora que vai fazer a declaração, porque se a pessoa opera dependendo do que ela faz, tanto no swing ou no day trade, se ela faz muito e ela não tem controle, para ela fazer isso daí, caramba, olha, dá trabalho mesmo, é um trabalho árduo. Sim. Eu procurei me adaptar com os meus e hoje eu faço, sim, com o pé nas costas até, vamos dizer assim, né? Então, a complexidade que uma pessoa tem e ela não quer fazer, gera oportunidade para nós, eu vejo dessa forma. Mas que realmente as pessoas tinham que entender melhor isso, com certeza. Para não fazer, por exemplo, quem investe em bolsa, igual esses casos que eu já peguei, né? De pessoas que vão, deixa eu pagar a DARF aqui, porque eu tô... E aí a pessoa não apura certo, da maneira correta, paga uma DARF indevida, e aí, se você não... No meu caso, eu acabei pegando, beleza, a gente faz um trabalho para ela reaver esse dinheiro, mas e se fica por isso mesmo? Vai acabar perdendo, né? Então, poderia passar, exatamente. Eu já vi casos, por exemplo, do cara, o que ele precisa saber? Eu operei swing trade, o contador ou a pessoa que está fazendo lá mandou, olha, tá aqui o DARF para recolher. O cara tem que bater o olho e falar, peraí, esse mês eu vendi menos que 20 mil no swing. Isso. Eu não tenho que pagar, porque eu sou isento.
Ou, olha, eu vendi menos que 20 mil e teve umas outras operações que gerei prejuízo. Não tem como fazer um abatimento. A pessoa fazer o abatimento do saldo de prejuízo com um lucro de uma operação inferior a 20 mil. Ou seja, eu perdi um pouco do meu estoque de prejuízo. Então, são situações simples para a gente que está no dia a dia, mas que eu acho que o investidor ele precisa pelo menos entender isso. Perfeito. Para ele poder, opa, peraí, aqui tem dinheiro na mesa. Porque às vezes você pega lá 20 mil, você pagou 15%, são 3 contos. Exatamente. 3 contos. Se você transformar isso em lucro, às vezes você precisa de quantos por cento de valorização? Então você está preocupado com a valorização do ativo, mas em contrapartida você está deixando prejuízo por conta da falta de conhecimento. Mas é isso aí um mesmo. Detalhe importante é o seguinte, o que eu percebo que o pessoal não faz conta? Tá todo mundo buscando novas fontes de renda, né? Então, eu tenho um conceito bem fixado, assim, que para mim, muitas vezes, eu já vi educador financeiro, vocês, né, estudam essa área, talvez saibam melhor do que eu, precisa cortar um gasto, precisa cortar um cafezinho, precisa cortar... Eu sou totalmente avesso a isso, eu sou totalmente contra essa linha de raciocínio. Na minha concepção, você tem que ter, é claro, que uma vida, um gasto proporcional àquele padrão de vida que você tem, você quer ter, e sempre pensando viver um nível abaixo, né? Isso eu aprendi, na verdade, acabei aprendendo na dor, porque eu aprendi com a vida. Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas não fazem nenhum tipo de estudo sobre educação financeira, e ao invés deles irem numa linha de aumentar fontes de renda, eles ficam buscando cortar gastos desnecessários. E aí, se você pega, por exemplo, a Receita divulgou que nós temos, se não me engano, 34 milhões de brasileiros que vão entregar declaração. Eu tenho esse se você número colocar aqui. uma, por exemplo... 34.1. 34.1. Se você colocar, por exemplo, uma média de um custo de declaração de R$300, nós estamos falando do faturamento de 10 bilhões e 200 milhões de reais de receita, de possível receita, que está aí espalhada no Brasil. Perfeito, é isso mesmo. E cada um se bateu dali naquela sua região, e hoje com o digital, você faz uma declaração do cara lá no Amapá, no Pará, no Brasil. Então, é dinheiro que está na mesa. E às vezes você fala, vou levantar 20, 30 mil ali em 2 meses, é fonte de renda, é dinheiro que está entrando. Sim. Às vezes é 2, 3 viagens com a família no ano, ou às vezes é o seu investimento no ano. Sim, eu penso exatamente a mesma coisa. A gente até começou a gravar alguns vídeos sobre a parte de finanças e a gente fala, né, que maneiras de você eliminar a dívida. Beleza, você tem que cortar tudo que é desnecessário, viver ali com menos que você ganha. Só que chega uma hora que não dá, você vai começar a cortar na carne. E só cortar não é o suficiente. Aí não vale mais a pena. Exatamente. Só cortar não é o suficiente. E as pessoas não conseguem, Welson, não conseguem. Isso é impressionante, virar essa chave. Virar essa chave, abrir a mente, isso que é o mais difícil, de falar assim, cara, deixa, o que eu posso fazer para ganhar mais? Tá, eu cortei o que tinha que cortar, beleza, tá aqui, mas o que eu preciso fazer para ganhar mais? Ninguém consegue, ninguém assim, de maneira sucinta, eu digo que a maioria das pessoas, elas não conseguem observar que existem novas fontes de renda e você consegue ir atrás disso. Então, acho que isso é um problema grave, mas isso vem da educação financeira. Essa é a mesma pessoa que ela se estrepou na vida. A primeira coisa que ela faz quando ela consegue se livrar de dívidas é começar a guardar dinheiro na poupança. E se você falar para ela que tem investimentos melhores, ela não vai fazer. Porque ela já criou uma barreira, uma resistência, uma crença ali. Então é muito complicado. Então eu penso assim. De novo, né, a gente começou falando sobre isso. A gente está aqui para levar informação, levar conhecimento, trazer pessoas que possam ajudar as outras pessoas até de forma gratuita, para que, sabe, eu assim, não adianta você perguntar para mim, cara, você
Você não quer ganhar dinheiro? Cara, eu quero ganhar muito dinheiro. Quero ganhar sempre mais. Isso daí tá até na Bíblia. O Demi, ele lê a Bíblia, ele comenta comigo. Isso aí tá na Bíblia. De prosperidade e tudo mais. E eu estaria sendo um cara mentiroso se eu viesse falar assim: eu quero ajudar as pessoas, mas eu não quero ganhar nada. Eu estaria mentindo, não é assim. Eu quero sim ajudar as pessoas, eu tenho o maior prazer em ajudar as pessoas. Isso me deixa até melhor, satisfaz pra caramba. Mas por que eu não posso ganhar dinheiro com isso? Por que eu não... não faz mal isso. Então eu penso assim, as pessoas têm que aprender. O dinheiro não faz mal. O que faz mal é a ganância. Isso faz mal. Tem muitas outras coisas que faz mal com as pessoas e elas acabam não entendendo essa diferença, entendeu? E pegando esse ponto aí que você falou aí, até o André, que o Elcio conhece aí, o Elcio tem um bom contato com ele, lembra que ele falou que as pessoas boas, elas têm que ganhar bastante dinheiro. Pra tirar o dinheiro das pessoas. Imagine se as pessoas boas fossem as que tivessem menos dinheiro, como é que não ia ficar a situação? Perfeito. Né? Se as pessoas maus que fossem donas da maior quantidade de dinheiro, né? As pessoas boas, elas têm que realmente ganhar bastante dinheiro, porque assim ela consegue ajudar mais pessoas ainda, né? E as pessoas, às vezes, ela fica com aquela crença, o dinheiro faz mal. Quando a pessoa tem essa mentalidade, o primeiro montante que entra acima do que ela tem costume, a primeira coisa que ela faz é sumir com esse dinheiro. Em vez de pensar em potencializar o crescimento dele, a pessoa pega e some com o dinheiro. Mas isso já vem da crença, né? É uma cultura. E a gente tá trabalhando para isso, para conseguir quebrar algumas barreiras, levando informação, finanças pessoais, investimento. E agora você aqui com tributário também, que entrou um pouco na parte do investimento, que acho que tá tudo ligado, né? Então não tem como você falar de uma coisa sem falar em outra. Porque se fala em declaração de imposto de renda, é que tá falando de dinheiro. E tudo tá ligado. Então... De patrimônio, né? É patrimônio. Então, geralmente, as pessoas elas têm que ter essa percepção que o dinheiro não faz mal. Muito pelo contrário, o dinheiro ele potencializa muito o caráter da pessoa. Se você tem um bom caráter, o dinheiro vai potencializar isso aí. Agora, se você tem um mau caráter também, a mesma coisa vai acontecer. Então, não é o dinheiro, né? Porque o dinheiro tem os dois lados da moeda. É aquela história Só pra gente não fugir muito do assunto, eu queria fazer um adendo aí do que vocês comentaram, que é, assim, a minha visão de pensar. Eu vim de uma... Eu costumo brincar, a gente pode até depois um dia marcar um dia falar só sobre investimento. É uma área que, na verdade, é o meu hobby, né? Eu costumo brincar que eu sou brasileiro raiz, porque eu vim, né, de uma família pobre. Comecei a trabalhar, né, bem cedo, saí de casa e eu fui conquistando as coisas fazendo o quê? Financiando. Então, desde os meus 22, 23 anos, eu já tinha um cargo já um pouco mais elevado, já comecei a ganhar um dinheiro melhor, mas era moleque, não tinha conhecimento, não tinha acesso à informação. Em 2004, 2005, a gente não tinha acesso à informação que nós temos hoje, há 15, 17 anos atrás. E aí eu comprava um apartamento financiado, comprava outro apartamento financiado. Eu costumo brincar que eu fui, né, o brasileiro raiz, porque eu acabei acumulando alguma coisa com os erros do que, olha, se eu tiver o 10 mil na conta, eu vou gastar. Então eu vou ali, financio 2 apartamentos, pago 1.500 cada um de dívida, pelo menos eu não gasto os 10, eu invisto. É errado. Se a gente pensar friamente, claro que é. Só que não é de todo errado se me comparar com muitas outras pessoas que não fizeram isso e gastaram os 10. Por isso, quando você falou assim, eu vejo uma pessoa que investe na poupança e eu tento colocar na cabeça dela que ela precisa talvez migrar para um novo investimento, eu penso um pouco diferente de você em relação a isso. Por quê? Porque às vezes, talvez a gente precisa valorizar aquela pessoa e falar assim, olha, você está anos-luz à frente da grande maioria. Se talvez não é o seu momento de migrar para um investimento, pelo menos não volte uma casinha e gaste o que está na poupança. Lá Sim. É uma forma, é claro, a gente perde dinheiro na poupança, está claro, mas é uma forma que a pessoa ainda está ali poupando. É o perfil então, também, a vida dela lá na frente, né,
talvez tenha um perfil menos arrojado, mas é claro, você pode tirar da poupança para um Tesouro Selic, o risco é praticamente o mesmo. Mas eu vejo assim, essa pessoa já está anos-luz na frente da grande maioria, Sim. porque ela já tem o DNA de poupar, né? Então, eu já peguei casos do cara falou assim, olha, eu não quero tirar o dinheiro da poupança, porque há uns 3 anos eu tinha uma consultoria financeira, né? E eu falei, cara, tá tudo bem. O dia que você sentir, eu tô te mostrando com base em números, e você tá perdendo dinheiro. Ah, mas eu tô perdendo pouco, não era um patrimônio grande. Beleza. Tudo bem. O importante é você manter esse padrão, mesmo que você mantenha pondo dinheiro na poupança. Sim. O que você não pode fazer é tirar da poupança e gastar. Então eu vejo que falta muito pro brasileiro isso. E eu tenho também lido muito a Bíblia e eu vejo que o que falta muito são os princípios, né? Então, eu até falei no outro podcast que eu participei há um tempo, tem um podcast do Thiago Nigro com Thiago Brunet? Thiago Brunet? O Thiago Brunet e o Flávio Augusto. E o Nigro é um puta do estudioso. E ele falou, tudo que ele precisava tá na Bíblia e ele foi procurar isso no mundo inteiro, fazendo entrevistas com todo mundo. Então, esses princípios, e um dos princípios da Bíblia é esse. Ou seja, se você é um cara que poupa, você já está seguindo um princípio. Isso tem lá no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim. A mesma coisa que serviu para 2 milhões de anos atrás é a mesma coisa, é o arroz com feijão que funciona hoje, né? Sim, então, exatamente assim, igual. Igualzinho, né? Exatamente. Você não precisa inventar roda. Não. Precisa inventar roda. Faz os básicos e dê tempo ao tempo. Como tudo, né? Como Sim. tudo na vida. Como os nossos projetos digitais. Não adianta você querer... eu brinco que você não consegue ter um filho engravidando 9 mulheres. Você engravidar uma, esperar os 9 meses. O investimento é isso. É a mesma coisa. Mas bacana o que você falou aí. Eu concordo, assino embaixo. Com certeza quem tem dinheiro na poupança, ele tá bem à frente da maioria. Isso daí não é fato, né? Claro que tá errado. Quando eu falo em abrir a mente, é porque são pessoas que... E eu não condeno nem questiono, porque eu já peguei clientes exatamente dessa forma, né? Que, pô, eu invisto na poupança e pra mim tá tudo bem, claro, tá beleza, né? Não tamo aqui. Eu já peguei situações até piores, né? De pessoas que falam assim, explicar, né, a importância, reserva de emergência e tudo mais. Tudo bem que é deixar na poupança, mas eu peguei casos de falar assim, eu deixo na mão do agiota, porque tá rendendo 1% ao mês. Então, só pra você ter uma ideia de como chega o nível, às vezes, das pessoas, né, digamos assim. E você fala, cara, o que eu vou falar pra você? Se você acha melhor, a gente tá aqui pra te orientar julgar, um caminho legal, mas... Cara, tá tudo bem, né? Isso daí é igual quando o cara vai na nutricionista, numa endo lá e passa uma receita. Esse aqui é o caminho legal, que vai te fazer bem, vai ser bom pra sua saúde e tudo mais, beleza? Beleza. Aí a pessoa vai seguir outro caminho, não adianta reclamar depois, entendeu? Mesma coisa de ir na academia e assim vai. Mas tranquilo, o papel da gente é assim, sempre orientado da melhor maneira possível, claro. Com certeza. Mas é isso aí. Não vamos conseguir mudar o mundo de uma vez, mas um pouquinho que a gente faz já faz uma grande diferença, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui na parte do imposto de renda em si. Eu queria falar com você o seguinte, da importância, pra gente começar, né? A importância da obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda, né? Pessoa física, sobre as penalidades e de quem é obrigatório e de quem não faz a declaração. Eu queria que a gente falasse um pouquinho da importância de fazer a declaração, a obrigatoriedade que existe, né, que muitas pessoas não sabem, e falar um pouquinho das penalidades de quem não faz, que é obrigado e não faz, né? Você que é um especialista aí, fala pra galera aí. Na verdade, assim, a obrigatoriedade, a gente tem uma regra que tem há muitos anos, né, que ela acaba não mudando. A gente tem vários tipos de obrigatoriedades. A que está mais em foco hoje é a questão do investir R$1 na bolsa, você está obrigado a entregar a declaração.
Essa não tem como correr, teve até uma interpretação bastante diferente de um cara do mercado digital aí, influencer do mercado financeiro. Eu até fui convidado pro pessoal lá do Findocs para fazer um post colaborativo sobre isso, fiz com eles. Na verdade, houve um erro de interpretação ali, o pessoal chegou à conclusão que preciso ter pelo menos R$1.000 para apresentar, na verdade não. Então a gente tem algumas obrigatoriedades, então bens e direitos acima de 300 mil, os 28.500 e alguma coisa lá que 579 operou na bolsa, tem que entregar a declaração. Eu costumo falar que esses itens você não precisa decorar, porque você digitou no Google ali, quem está obrigado a entregar a declaração já aparece ali, você vai ler e vai trazer para a realidade do seu cliente ou da sua realidade, né, para quem está fazendo. O grande ponto a penalidade é um ponto que precisa ser avaliado, porque todo mundo acha que eu tenho uma multa lá de 165,74, que é a multa mínima. Se não me engano, acho que é esse o valor. O ponto é que a multa ela pode chegar a 1%, né, ao mês, e no máximo de 20% do imposto devido. Isso então, 165,74 o valor mínimo, e o teto é 20% do imposto devido. Além de juros, ou seja, né? Se você pegar, além de... na verdade, se você pega, por exemplo, aí, o imposto devido, que o cara deixou de... Porque, assim, muitas vezes a pessoa esquece de entregar a mesma declaração, não passa documentação. Aí tem lá 15, 20 mil de imposto a pagar. Você colocar 20% de 20 mil, são 4 mil. E às vezes você pagaria 300, 500, 700 reais para um contador fazer a sua declaração. Então aí aquela questão que o barato fica caro. Sim. Se não fosse só esse problema, beleza, mas o que eu tenho visto, principalmente no ano passado, eu vi muito, e aí para quem está atuando no mercado, prestando esse tipo de serviço, fica uma dica, muita gente desesperada com o CPF bloqueado. Sim. E o cara foi descobrir isso depois, né? Aí você vai ver, ele operou na bolsa. E aí esse é um trabalho que você tem margem de valor agregado para você comprar um honorário maior. Eu vou te falar, vou te cortar um minutinho só para te falar. No final do ano passado, eu peguei uns 4 ou 5 clientes com essa situação, que recebeu um acerto, né, e foi retirar o fundo de garantia e não conseguiu porque o CPF estava bloqueado. E um outro que ainda foi fazer um financiamento, não sabia, e estava com o CPF bloqueado justamente porque era obrigado a declarar e não fez, esqueceu, falou, nem sabia que eu tinha que declarar. E aí você falou do valor agregado novamente. Aí é onde a gente ganha dinheiro fora do período de envio de declaração. Exatamente. Faz todo sentido. Porque o que acontece? Onde você ganha dinheiro? Na dor do cliente. Ali ele está desesperado para entregar a declaração. É claro que você não vai cobrar mais ou menos por conta disso. Mas para você fazer um negócio de última hora, às vezes largar, abrir mão do que você tem ali de trabalho para fazer, para atender aquele cliente no dia que ele quer, na hora que ele quer, cara, você vai cobrar um valor maior mesmo. Exatamente. Bandeira vermelha é igual a energia elétrica. Não tem jeito. Você vai pagar um valor maior. E muitas vezes o cara não está preocupado com isso, porque ele quer resolver o problema dele, né? Ele quer resolver o problema dele. Então, esse ponto que você comentou é bem interessante, porque muita gente acha que imposto de renda você vai ter trabalho só nos 2 primeiros meses ali que dá entrega. E é março e abril normalmente. Não é. Porque a partir do momento que você vira referência no assunto, começa a aparecer... vou dar um exemplo para vocês. Apareceu um caso para mim de uma venda de um imóvel que estava no custo da declaração por uns 100 mil reais e os caras estavam vendendo o imóvel por 32 milhões. Nossa! E aí, o contador foi fazer o trabalho e falou, você vai pagar um ganho de capital gigantesco, alíquota máxima. Falei, olha, não é bem assim, precisa avaliar. Na hora que eu fui ver, o imóvel era 50% do pai e 25% dos filhos. Entendi. Ou seja, são 3 chocapes. Quando você divide isso em 3, você já diminui a alíquota. O imposto que o cara estava calculando de 8 milhões, deu 3. Caramba. O cara estava quase para não fazer um negócio, porque ia pagar muito imposto.
Então, assim, falta de conhecimento. E aí você consegue agregar valor num trabalho desse. Ah, com E certeza. você mostra, cara, ainda mais quando ele vem com uma informação que é errada. Hoje mesmo, atendi um cara que trabalhou numa multinacional, a esposa trabalhou numa multinacional, morou nos Estados Unidos de 2014 até 2020, voltou para o Brasil dia 13 de dezembro de 2020, e aí ele foi me falando, olha, uma Big Four que fez os trabalhos para ele e tal. E em meia hora de conversa eu peguei 3 erros. Caramba. Ó, tem um erro aqui, aqui e aqui. E aí ele falou, um desses erros eu já tinha visto. Eu mesmo estudando, eu vi que tá errado. Então, assim, tem muita oportunidade. E o cara quer o quê? Ele tem investimentos lá fora, em dólar. E agora, eu sou residente no Brasil, como que eu trabalho, como que eu faço os meus investimentos? Então, é uma infinidade de situações que tem. E essa falta de obrigatoriedade, essa falta de entrega por estar obrigado, né, por ter obrigatoriedade, eu acho que o ponto principal é CPF cancelado. Esse é o... O cara, a hora que ele vai precisar do CPF, aí ele não consegue participar de concurso público, ele não consegue tirar passaporte, ele não consegue fazer um financiamento, aí vem a dor. Aí a hora que o cara, pô, por que não procurou agora, né, em março e abril? A gente, é uma maravilha. É uma maravilha. Eu acho que os pontos principais em relação a isso são essas questões, principalmente das penalidades. E aqui acho que tem uma coisa interessante de falar, que é muita gente que não está obrigado a entregar a declaração, entrega a declaração. Eu já vi muitos casos, inclusive às vezes eu já até recomendei isso, por exemplo, para a pessoa que quer fazer o financiamento bancário e precisa de uma fonte de renda, e ele quer demonstrar ali que ele juntou uma grana em determinados anos, mesmo não estando obrigado. Ele faturou 15 mil no ano, guardou 5, 7, o outro ano ele guardou mais 7, aí ele tem ali uma declaraçãozinha, por mais que ele não esteja obrigado, ele tem ali 30, 40 mil numa aplicação financeira. Já fica regularizado também, né? E já fica ali origem, né? E aí depois, olha, vou comprar um imóvel. É claro que a Receita tem todas essas formas de cruzar, mas pode ser uma forma de... E todo mundo já me questionou, muitas vezes já me questionou, eu não sou obrigado, e se eu quiser entregar? Não tem problema nenhum, você pode entregar a declaração. Perfeito. Depois a gente vai falar um pouquinho desse tema aí que eu acho bacana falar. Eu queria falar também sobre as novidades deste ano, que nesse caso, né, tem o acesso ampliado à declaração pré-preenchida por meio de todas as plataformas disponíveis, o recebimento da restituição e o pagamento da DARF via Pix, que é uma novidade, a mudança do valor mínimo do auxílio emergencial, que antes acho que era de 22, agora passou para os 28.559, né? E eu queria saber de você se isso, dessas novidades aí, o que tem de bom, o que tem de ruim para o contribuinte, o que você considera de legal aí dessas novas mudanças aí? Cara, a declaração pré-preenchida já é uma situação que tinha, né? Eles só ampliaram o acesso. Eu particularmente não uso. Eu não uso porque eu acho que as informações que são trazidas ali são informações que é bem simples de preencher, e eu costumo deixar sempre o movimento do documento que o cliente me entregou. Então, às vezes lá mudaram uma DIRF, mudou alguma coisa no informe, o cara não está com o último informe, ou o programa ainda não reprocessou. Então, olha, me traz as informações. Hoje todo mundo acaba mandando por PDF, né? Salva em uma nuvem, alguma coisa assim. Mas é uma situação que eu não uso muito na prática. Eu sei que tem bastante gente que usa, eu particularmente não uso, mas acho que é uma funcionalidade legal, e eu acho que num curto espaço de tempo, acho que muita coisa vai vir já automaticamente preenchida, muito mais do que já vem. A questão da restituição e o pagamento do DARF via Pix é uma vantagem, porque é muito mais fácil, né? Você pagar receber via Pix, eu acho que é mais fácil. O pagar, muitas vezes o pessoal que tem que pagar acaba por, vou pagar o vencimento no dia 30. Você consegue ali no dia 1º já deixar agendado, então quem é organizado não muda muito em relação a isso. Mas, cara, isso é uma mudança porque o Pix veio para ficar, né?
Então, graças a Deus. A Receita só atualizou aí uma situação que já é usual e, né, o brasileiro curtiu e está todo mundo usando. Espero que eles não venham taxar. É o que a gente pensa. O último ponto é a questão do auxílio emergencial. O que eu acho, né, na minha humilde opinião, que aconteceu? A Receita não tem controle sobre isso. Então, muita gente, ano passado, foi descobrir, na hora de entregar a declaração, que tinha que devolver valores. Eu não sei até que ponto a Receita conseguiu, o governo, né, como um todo, vincular essas informações e cobrar as pessoas. E é um negócio também até complicado, porque, às vezes você tem uma família ali de 1 ou 2, 3, que estão passando por uma puta necessidade, e aí você ainda vai fazer o dinheiro tá ali, o dinheiro não tem carimbo, já foi gasto. Dificilmente o cara que recebeu o auxílio emergencial tá com o bolso cheio de dinheiro, realmente precisa. Sim. Claro que a gente teve casos de, bandidagem tem para todo lado, mas eu acho que isso veio mais para justificar essa questão da mudança de valor, até porque é um negócio difícil de controlar para a Receita, né? É o meu ponto de vista, não li em nenhum lugar nada sobre isso da Receita, mas é a minha opinião vendo o negócio do lado de fora aqui. Eu acho que é uma boa, muita gente acabou ainda recebendo o auxílio emergencial em 2021, valores menores, então talvez até no teto anterior daria muito menos situações de devolução, mas acho que veio para falar, olha, para com esse negócio que ninguém vai devolver, a gente não vai conseguir cobrar e o cara não tem o dinheiro e você vai fazer o quê? Né? Entendi. Então, são novidades. Esse ano acho que vieram poucas novidades. Acho que na parte de criptomoedas não veio nada. Veio na parte de acho que vai ter alguma coisa de novidade em... como que chama aquelas vendas que o pessoal faz lá? NFT. Uhum. Eu acho que compra de ativo, né? Esse daí eu ainda não estudei para ver. Mas eu acho que vai vir alguma coisa, pode ser que venha algum código específico, né? Sim. Não sei se a Receita já divulgou. Eu ouvi alguma coisa que ou ia divulgar ou divulgou alguma coisa de um código de bem específico para NFTs. Eu confesso que eu ainda não vi. Cara, eu acho que é isso. Eu confesso também, cara, que eu não peguei ainda para ver todas as novidades, principalmente porque eu gosto de ver dentro do programa. Eu também. Então, eu gosto de ver muita coisa dentro do programa no funcional mesmo, que ali eu acho que é mais fácil você vislumbrar. Aí você abre lá a ficha de bens e direitos, como a gente já está familiarizado, esse é um código novo, né? Exatamente. Igual ano passado, 81, 82, 83, a gente já viu que abriu lá Bitcoin, outros criptoativos. Mas acho que são novidades, acho que sempre em prol do contribuinte. Acho que a Receita, ela pensa nessa questão aí de facilitar. Sim. Por mais que a gente fale ao contrário, hoje ela tem todas as informações de todo mundo. Se ela quiser autuar qualquer um, ela autua. Ela sabe quanto movimentou na conta corrente, no Nubank, no Banco do Brasil e no Itaú, se ela quiser. Perfeito. Que ela tem aí então, na bolsa mais ainda, porque tem o dedo duro. Tem o dedo duro, tem as notas de corretagem. E desses 3 pontos, assim, eu confesso que eu não uso as pré-preenchidas, né? Eu não uso. Mas o que eu tava lendo sobre isso daí, essa ampliação vai servir para tornar um pouco mais ágil, né? Porque as informações já vêm pré-preenchida, o pessoal fala que isso daí vai se tornar mais ágil. Com relação a DARF, ao Pix, eu acho um benefício, na minha opinião, porque eu já peguei casos de pessoas assim, que ela tinha valor para receber, aí ela colocou uma conta de um banco lá. Aí, o que aconteceu? Quando veio a restituição, a pessoa falou, o dinheiro não caiu, tal. Eu falei, mas você passou a conta certa? Lembrei, cara, eu fechei essa conta. E aí, quando você tem um Pix, se você cadastrar a chave do Pix,
Então, se você fechar a conta em um banco, a minha conta, o conta é o CPF, tá no Banco do Brasil. Fechou a conta no Banco do Brasil? Agora é Bradesco? Beleza, então o dinheiro é certeza que vai cair de acordo com a chave Pix. Eu acho um benefício, né? E o último aí, que é o auxílio emergencial, isso aí é até uma dica. Porque o ano passado eu peguei mais de um caso de pessoas que foram fraudadas. Então, o que aconteceu? A pessoa tinha dependentes lá, sei lá, filho de 16 anos, tal, colocamos na declaração como dependente, e aí saiu a mensagem que a pessoa era uma pessoa que ela ia deduzir, mas a pessoa tinha pego 3 parcelas de auxílio emergencial. Eu falei, você vai ter que devolver esse valor, né? Aí ele falou, cara, eu não peguei nada, o meu filho não pegou nada, não sei o que. Aí ele foi atrás, ele me falou que devido a essas fraudes que teve, pessoas tirou dinheiro do auxílio emergencial no nome do filho dele. Então, isso é até uma dica, tem que tomar cuidado, né? Ficar esperto, porque às vezes você vai saber disso na hora de fazer a declaração que vai aparecer que você tem que devolver. Então eu peguei esses casos, então serve como dica aí, porque bandido, cara, é foda, velho. Os caras conseguem umas coisas que... Se os caras usassem inteligência pra fazer o benefício pras pessoas, o mundo seria melhor, mas é difícil, hein, cara. E eu ficava abismado, porque eu falava, o cara ganha tão pouco, ainda tem que devolver. Eu ficava pensando, né? Falei, não, mas eu não peguei essa grana. Eu não precisei nem meu filho, nem ninguém. Aí você vai ver outra pessoa que fez isso de má fé, né? É foda. Ou assim, eu acho que eu dei uma olhada aqui, teve um código de NFT, sim, que é o código 88. Ah, tá. Tem um novo código. Eu não vi no programa, porque eu não baixei o programa ainda, mas tem um código. Eu acho que um outro ponto que faltou a gente comentar é a questão das despesas com Covid, né? E esse ano as despesas com Covid, quando você faz em laboratórios... vai poder lançar, né? Verdade. Verdade. São dedutíveis. Você fala até os exames laboratoriais, né? Sim, exames laboratoriais. Uma dica legal dessa questão, eu tô pegando um gancho do que você falou aí da restituição, eu tive casos de acontecer assim, e é uma coisa que eu tenho como praxe. Toda vez que eu pego para fazer uma declaração, que eu gero o código de acesso, eu dou uma olhada nas declarações anteriores. E aí eu vi, e teve 2 casos que eu peguei o ano passado, que tinha declarações lá de 2001, fora 14 e 15, que estava em conta errada a restituição. E aí a pessoa, uma acho que tinha R$4.500, a outra tinha uns 2.000 e pouco. Caramba. Parado lá. E não sabia. E aí, por que é legal isso? A pessoa, aí tem que ir no Banco do Brasil, né? Nesse caso, eles estiveram aqui no Banco do Brasil. Só que a pessoa falou, ficou barato o trabalho. Porque falou, eu passei por 2 pessoas e ninguém viu isso. Então, uma dica se você... Agregar valor. Por isso que eu falo, tem que ter a curiosidade de dar uma olhada a mais, porque às vezes é ali que está o pulo do gato, é ali onde você consegue agregar valor. E esse é um cliente fidelizado. Sim. Você cobrou 600, 700, o ano que vem ele nem vai perguntar, ele só vai falar, quanto que me passa o Pix. Pode fazer. E mandar a documentação. E eu costumo falar no tributário que eu adoto uma questão de, vocês devem ter ouvido já falar dessa sigla, que é Lifetime Value, né? É o valor de quanto que aquele cliente vai trazer para você de faturamento ao longo dos anos. Então, quando você começa a adotar esse tipo de coisa, esse é um cliente que em 10 anos, se você cobra 600, você vai faturar 6 pau nele. Perfeito. Ele vai estar feliz, você também vai estar bem remunerado, claro que sempre vai fazendo reajustes, mas, ou seja, visão de longo prazo, porque você está agregando valor para o cliente, e aí ele já não transforma o pagar, o Pix hoje, né, em, vou ter que pagar os caras que fizeram o imposto de renda. Não, o cara paga sorrindo. Vou pagar porque foi feito um trabalho, inclusive me recuperou o valor. E todo ano ele vai... E o ano que ele não lembrar disso, você lembra ele. Não perder a oportunidade, é isso aí mesmo. Claro, nunca. Bacana. Tem um outro ponto, cara, que eu vi isso acontecer e eu acho que esse ano aí vai ser um ponto-chave aí. O ano passado a gente teve uma valorização dos veículos seminovos muito grande. Até estava lendo uma matéria que falou que estava faltando estoque e por isso que valorizou muito os veículos seminovos. E muitas pessoas, e eu conheço algumas,
elas acabaram fazendo bons negócios, ou seja, comprou um carro lá por X, vendeu por Y e teve lucro, né? E foi assim, razoavelmente bacana, um negócio legal. Só que a maioria das pessoas não sabe que dependendo do valor da venda, é necessário apurar esse lucro, né? Ganho, né? Apurar o ganho de capital sobre esse lucro, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tema aí, porque até em caráter informativo para as pessoas aí, não que esteja errado, não é nada disso, mas é que é importante as pessoas estar por dentro desse assunto, né? Sim. Esse é um ponto bem importante e nos anos anteriores dificilmente a gente via uma situação dessa. Exatamente. A não ser quando você pega alguém que tem carro antigo, né, que às vezes o carro antigo ele tem um valor histórico lá e a pessoa veio fazendo reformas e tal, depois virou um carro vou participar de um evento, alguém viu lá, quanto que esse carro? O cara gastou 10 mil ali no Fusca, o cara falou, não, eu te dou 30 mil nesse carro. Mas tudo bem, estaria isento, porque eu estaria dentro dos 35, mas eu te dou 40 mil, aí já tem ganho de capital. No final de 2020 já aconteceu essa valorização. Eu vi uma matéria falando que teve carros que valorizaram de 25% a 35%, né? É um ganho de capital normal. Então, é como se você tivesse vendido um imóvel. Você vai ter que apurar o programa ganho de capital, o GCAP. O que tem ali de questão é que até 35 mil de venda e não de lucro. Então, isso é uma coisa que o pessoal confunde muito no mercado financeiro, das operações com swing trade, se é 20 mil de lucro ou 20 mil de venda. É sempre 20 mil de venda. Aqui também é sempre 35 mil de venda. Perfeito. Se for inferior a isso, tem a isenção. Se for uma venda superior, comprei o carro por 50, vendi por 65, eu tenho que pagar 15% sobre os 15. Perfeito. Não tem jeito, é ganho de capital. Aí tem que preencher o programa do ganho de capital e depois importar para o programa da declaração. Lembrando sempre que existe também uma confusão grande entre os programas. Então, agora que a gente vai entregar a declaração do ano calendário de 21, nós estamos falando do programa DIRPF 2022, ano calendário 21. Mas para o GCAP, a gente vai entregar um GCAP de 2021. Né? Nós, na verdade, não vamos entregar o GCAP, mas nós vamos preencher o GCAP no ano que foi efetivada a venda. Então, se foi um carro alienado em 2021, nós vamos preencher o GCAP 2021 para importar para a declaração de 2022. Mas isso vai acontecer com bastante gente. Aí é mais uma questão, que é mais um trabalho para ser feito, porque muita gente não apurou o ganho lá, né, no ano passado, e talvez hoje já esteja com passivo em aberto, que teria que recolher com multa e juros o imposto que o cara vendeu lá em janeiro de 2021. Ele está aí praticamente 14 meses inadimplente com a Receita, porque ele deveria ter recolhido o imposto até o último dia útil de fevereiro, né? Entendi. Então, vou fazer uma pergunta de um leigo nessa parte aí. Nas ações, se você vende uma ação com prejuízo, no mês você pode abater o prejuízo numa venda futura de lucro. Nesse caso, se eu tivesse 2 carros, eu tivesse vendido um com prejuízo, existe a possibilidade de abater esse prejuízo numa venda com lucro futuro ou não tem nada a ver? Não existe essa amarração? Entendo que não. Tá. Entendo que não, porque quando você vende o bem, ele é um bem único. Então, se você tem lá um Prisma e um Jetta, você tem 2 bens. Era a mesma coisa se a gente fizer uma analogia, se eu tiver um apartamento, eu estou vendendo com prejuízo e um apartamento com lucro. Não tem regra para compensar. Sim. Isso acontece muito no mercado quando eu invisto em operações no exterior. Que eu vendo, por exemplo, eu vendi cotas de um fundo X com lucro e cotas de um outro fundo com prejuízo. Então, na verdade, não tem esse tipo de compensação. Uhum. A questão do mercado de ações em si, a gente tem a regra própria dos 3 tipos de prejuízo. FII, day trade e swing. Tudo separado também. Tudo separado. Entendi. E eles não se confundem. Nesse caso, eu entendo que eu não consigo
abater o lucro de um no prejuízo do outro. Até porque, se um eu vendi com prejuízo, eu não tenho nem ganho de capital para apurar, né? Entendi. Não, tive um prejuízo de capital, né? Entendi. Perfeito. Bom, uma outra coisa que eu queria, um ponto importante, você já entrou um pouco nesse assunto, mas eu queria que a gente falasse, porque existem pessoas que não sabem que eventualmente pode ter valor a restituir, né? Mas acabam não entregando a declaração por estar abaixo da obrigatoriedade, ou seja, dos 28.559,70, que não está ali na obrigatoriedade, está abaixo. Então tem pessoas que têm valor para restituir e ela fala, não sou obrigado, eu não vou declarar. Então tem pontos importantes que eu gostaria que você falasse sobre isso, primeiro de reaver esse dinheiro, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Eu comentei um pouco a questão de quando eu quero formar ali um caixa e já deixar isso declarado no imposto de renda. Não tem obrigação de fazer, mas se eu quiser fazer eu poderia entregar, principalmente que é uma declaração simples. Eu já vi pessoas querendo entregar e entregaram com essa finalidade. E já vi também situações em que o cara tem ali um rendimento, talvez em um determinado mês, sofreu uma retenção de fonte, só que quando você soma o faturamento dele ali, seja seletista, ou seja através de um MEI, e ele apurou ali o rendimento tributável dentro do MEI, ele está inferior aos 28.559,70. Se ele não entregar a declaração, aquele valor que foi retido na fonte está perdido. Uma coisa que eu costumo sempre falar é assim, quanto você vai pagar para fazer uma declaração versus quanto você tem a restituir. Sim, e às vezes talvez ali até o momento da pessoa aprender. Mas o cara teve R$70 de retenção, ele não vai encontrar alguém para fazer uma declaração por R$70. Pelo menos quem já fez o meu curso não cobra R$70. Porque não dá para cobrar um negócio que você tem uma responsabilidade durante 5 anos. Eu acho que tem esses pontos de análise, mas é sim uma questão que tem muita gente que às vezes o cara recebeu naquele mesmo mês férias, o salário, hora extra, e o salário foi ali, um cara que recebe, sei lá, R$1.800 por mês, aquele mês ali ele fez um monte de hora extra, até extrapolou o limite de 2 horas extras diárias, mas rodou turno, trabalhou final de semana e tal, foi com um salário de 5, 6 mil, né? E aí teve uma retenção na fonte naquele mês. Aí R$300, R$500 ali retido. Se ele não entregar a declaração, não tem outra forma dele ter a restituição desses valores. É uma outra forma que, mesmo não estando obrigado, você poderia entregar, porque aí tem dinheiro na mesa, né? O ano passado, eu peguei um caso, também foi depois do período, né? Que era uma moça que ela não tinha declarado, nunca tinha declarado, e ela era obrigada, tipo assim, 2016, 17, aí 18 não, mas 19 sim, todos esses anos ela era obrigada e nunca declarou, e ela tinha valores restituir. Só que sempre era assim, 30, fechava com 30, 31 ou 29 uns quebrados, era sempre nesse valor. Aí teve um ano que foi para 27, enfim. E aí ela nunca declarou e por uma necessidade, eu acho que de um financiamento, alguma coisa do tipo, o CPF tá bloqueado. Ela descobriu, entrou em contato comigo. E aí eu falei, não, beleza, passei o meu preço. Aí ela queria eliminar a dor dela, ou seja, queria desbloquear o CPF regularizando os impostos. Só que aí eu descobri que ela tinha valor retido e ela conseguiu reaver todos esses valores. O valor que ela me pagou, que eu cobrei dela, ficou praticamente no 0 a 0 do valor que ela tinha que restituir de todas essas declarações. Então, por exemplo, ela me pagou um valor, claro, à vista, só que o trabalho ficou de graça para ela. O trabalho ficou de graça para ela e ainda ela regularizou e ela nem sabia que tinha. Então, existem igual você falou, essas oportunidades aí que a gente consegue ver analisando. E aí é outra coisa, fideliza, porque era uma pessoa que nunca tinha feito comigo, né? Ela veio através de um amigo meu, né? Cunhada de um amigo meu.
E aí fideliza, porque como eu já fiz todas, esse ano provavelmente faz de novo. E aí você entrega o valor, né? Como você sempre ensinou pra gente. Sim, e fideliza, e aí o imposto de renda tem essa questão de que depois que você fez um trabalho bem feito, dificilmente a pessoa vai para um terceiro. Exatamente. Porque não tem por que ela mudar, né? E até o valor, cara, que eu acho bacana é assim, a pessoa só fala, ó, o que eu preciso mandar esse ano, porque às vezes acaba esquecendo, ela nem pergunta mais valor. Isso que eu acho, pelo menos no meu caso, assim, 80% das pessoas que já me procuraram, elas não perguntam valor, né? Elas falam assim, ó, o que eu preciso fazer para te mandar aí. Isso é o mais bacana, né? E por mais que é um período de muito trabalho, muito, labuta mesmo, mas assim, é muito gratificante. Isso eu gosto muito, sabe? Sim. E esse ponto que você ficou no assunto é importante, principalmente para quem está começando o trabalho. Exatamente. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, eu nunca fiz declaração, como que eu vou cobrar 350, 400, 500 reais de uma declaração? O ponto é, se você cobrar 100, o ano que vem você não consegue cobrar 500. Por que você subiu 400% dos seus honorários? Exatamente. Então, se você não começar direito, você vai ficar muito tempo fazendo um monte de declaração. E aí é um outro ponto importante, que eu volto de novo na questão dos princípios, que estão aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Como que lá na frente, a hora que você tiver um monte de cliente pagando 600, 700, 400 sem reclamar, você vai abrir mão de quem deu valor no seu trabalho lá no começo? Por princípio, você não pode. É só falar, eu não vou mais fazer do Eduardo porque, pô, ele só me paga 100 conto, eu falei 400 e ele não quer pagar, então ele que procure outro. Mas quando você não tinha ninguém, você aprendeu a fazer na declaração dele. Então, é tudo a questão do começo, de você ter uma orientação bem dada para você iniciar. E sempre porque se você... tudo bem. Sempre tá cobrando cada valor justo, né? Isso, cada um tem uma realidade. Eu lembro que o ano passado a gente discutiu um assunto, Eduardo deve lembrar, e eu falei, olha, essa é uma declaração que dá para cobrar tanto. Você falou, pô, mas eu acho que dá para cobrar metade. Eu falei, dá trabalho, é uma dor, tem uma puta margem de valor agregado, e eu acho que se você cobrar, são grandes as chances de você pegar o trabalho. No entanto, nem reclamou, nem chorou. Dito e feito. A partir daquele momento, esquece. Você não volta mais, porque o que pode acontecer, ele fala assim, cara, me faz o mesmo preço do ano passado? Perfeito. Tudo bem, vamos continuar, mas o ano que vem a gente aumenta. Tá bom. Agora, se você começar a cobrar 50, 100 reais, esquece. Não vale nem a pena começar a fazer o trabalho. Exatamente. Uma coisa que você falou que é importante dos princípios, como eu faço há muito tempo, né? E eu falei isso quando eu fiz o curso com você, que eu procurava fazer sempre as mais simples. Então, se tinha complexidade, às vezes eu até falava para você quer pegar? Porque eu, né, antes do curso, ou para outra pessoa, encaminhava para algum escritório, enfim. E eu acabava não pegando, porque eu ia sempre no que teoricamente era mais simples. Não que não via o trabalho, mas assim, é porque eu falava assim, cara, eu acho que eu não dou conta de fazer, né? Eu pensava assim. Então, tem pessoas que realmente tá comigo desde o começo, que fazem comigo e cobravam um valor, e hoje eu já aumentei esse valor. Só que, pra mim, existe uma facilidade muito grande de fazer essas declarações de pessoas que estão comigo há muito tempo. Então, pra mim, é bem simples. É coisa assim que eu faço, se eu pegar num dia aí, eu faço 20, 30 declarações aí de pessoas que sempre fizeram comigo. O que eu aprendi com você no curso foi a precificar e dar valor a novos serviços, mesmo que sejam clientes antigos. Vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, pessoas que... A primeira pergunta que eu faço é quando a pessoa, você faz declaração, é um cliente novo. Faço. Aí ela já fala, qual que é o valor? Eu falo assim, eu vou avaliar o valor. Eu preciso ver a complexidade da sua declaração. E uma das primeiras perguntas que eu falo, você fez algum investimento em bolsa de valores? Porque aí, se fez, eu tenho que... Aí já muda o nível, né? Não é só muda o nível. Às vezes a pessoa comprou 2 ações, é uma coisa.
Às vezes é uma pessoa que operou o ano inteiro em day trade e swing trade. É outra coisa. Você entendeu? Então, para cada dia as notas de corretagem. Perfeito. E agora tem uma facilidade, né? O ano passado já tinha. Tem o portal da B3, onde você consegue tirar o extrato de todas as compras e vendas. Então, tipo, isso é bacana, porque pra mim já agiliza muito. Você traz o documento em arquivo de Excel, eu jogo para uma planilha que eu desenvolvi, depois eu pego só a nota de corretagem e vou lançando os custos, que é muito simples, mas muito simples. Pra mim é simples, né? Falando assim, pra mim é simples. Então, pra cada tipo de cliente eu avalio. E você tem, um cliente que sempre fez com você, aí eu falo assim, cara, você mexeu com algum investimento, bolsa de valores? Mexi. Então eu preciso avaliar, porque eu não vou te dar o preço sem avaliar. Então é assim, eu aprendi a precificar de uma maneira sem ter medo, porque antes eu tinha medo, né? Poxa, como que eu vou cobrar X valor, né? E hoje eu não tenho medo nenhum, porque depois que eu avalio e eu vejo se é complexo ou não, se vai demorar ou não, eu dou o preço sem medo, sabe? Sem medo de ser feliz. Sim, até porque você não pode ter medo de o cliente, porque a gente está preparado para ouvir ou não. Se ele falar, olha, meu preço é 500, é muito caro, tudo bem, né? Tudo tem um momento, não é o seu momento de fazer a declaração comigo. Eu não sou um prestador de serviço de preencher declaração. Eu faço um trabalho de declaração do imposto de renda, porque uma coisa é você preencher, outra coisa é você fazer a declaração com outros olhos. Exatamente. Que é o que eu explico no treinamento. Exatamente. É você ver a oportunidade de planejamento, é você ver a oportunidade de economia tributária. Eu já peguei casos, por exemplo, de mãe e filha que recebe pensão, a pessoa pagando lá 10, 12 mil reais todo ano de imposto de renda. Uma economia de 7, 8 mil só de separar as duas declarações. Por que nunca ninguém falou isso? Porque a pessoa que está fazendo para ela está preenchendo a declaração. Só isso, olho fechado. Eu estou olhando, tá? Uma coisa em relação aos extratos do SEI, só tem que tomar cuidado que o documento que vale é a nota de corretagem. Uhum. Então eu sempre alerto assim, faça pelo menos um double check com as notas. Eu faço isso. Para ver se não tem algum tipo de informação. Porque depois, na hora de apresentar para fiscalização, o que vale efetivamente é a nota de corretagem da... Eu faço isso. Eu faço isso porque para mim facilita muito ter o arquivo em Excel. Então eu jogo uma planilha, todas as compras, as vendas, as datas, que eu vejo se é fundo, se é ação, se é ETF, enfim. Depois que eu tenho isso pronto, aí eu vou para as notas de corretagem. Eu vou fazendo a conferência e tá tudo ok, é só lançar os custos lá, se é day trade, se é swing trade, enfim. Então facilita muito. Bom, eu tinha uma pergunta aqui sobre investimentos, bolsa de valores, cripto, mas assim, eu acho que resumidamente é um pouco do que a gente falou, né? Que é essa atenção que as pessoas têm que ter de investidor, né? Tem muita gente que começou no ano passado a investir, tem que ter essa atenção, porque como você falou, né? Você pegou um caso aí de um influencer que estava querendo... existia uma confusão nessa informação aí de que R$1 investido em bolsa não precisa declarar, né? Então tem que ter essa atenção. Gostaria só que você comentasse a parte de investimento, a importância das pessoas estar atenta a tudo que faz. Realmente, cara, hoje vamos abrir a mente, como eu falei no início, para novas oportunidades, novos investimentos, melhorar a nossa educação financeira. Mas em contrapartida tem que entender de uma maneira geral. Como você falou, imposto de renda, entende um pouquinho, porque você vai precisar disso lá na frente. E lá na frente, digamos assim, que é agora o período de declaração, né? E a gente já pode linkar essa pergunta também, já linkada com... Tem muitas pessoas que estão começando hoje, que são pessoas que fizeram 18 anos e estão usando dinheiro de pais, que às vezes a pessoa não trabalha registrado, para estar investindo, né? E recebe dinheiro de pai e investe. Talvez a pessoa pense, mas eu não tenho grandes lucros, não tenho grandes receitas, eu tenho que declarar. Aí volta naquela questão, né? Investiu R$1, tem que declarar. Aí tem que dar uma orientação para esse pessoal que às vezes... Origem, né? Origem tem que dar origem para esse dinheiro, né? Dá uma pincelada pra gente. Acho que essa questão dos investimentos, a gente tem que segregar em dois grandes grupos, que são os investidores, né? E os prestadores de serviço, né? Que somos nós.
Na verdade, a gente acaba estando dos dois lados, né? Como investidor e como prestador de serviço. Porque para o investidor em si, ele tem que entender alguma coisa para ele pelo menos poder criticar ou olhar se não tem nada, algo muito fora do comum ali passando. Uma isenção, uma falta de controle de prejuízo, que vai trazer eventualmente um prejuízo financeiro para ele. Para o lado do prestador de serviço, ele tem que avaliar que é um trabalho que tem um valor agregado, porque tem um conhecimento técnico por trás. É um trabalho que demanda tempo, então não é simples de se fazer. Por exemplo, numa declaração de um cara que teve um informe de rendimento seletista, 2 contas no banco, um carro e um imóvel, é uma declaração de fazer muito rápido, né? É diferente de uma declaração de quem tem operações na bolsa, day trade, swing trade, FI, muito investe diferente. lá fora, recebe dividendos do exterior. Então, na hora de mensurar os honorários, a gente tem que levar em consideração tudo isso, para depois você também não se sentir lesado, de achar que cobrou pouco, trabalhou muito, e falar, nossa, isso aqui não é para mim, não vale a pena. Não, na verdade, você errou lá no começo. Exatamente. Quando você não soube mensurar o honorário. Você achou que queria pôr todos os trabalhos para dentro para fazer. É claro que existe também um investimento de tempo para quem está começando. Então, às vezes, um trabalho que vocês fazem em um dia, às vezes um cara que está iniciando vai fazer em 2, 3. Mas ele precisa também ter esse começo, né, Sim. de aprendizado, até para ele montar umas planilhas legais, apesar que hoje tem muita coisa pronta, para ele conseguir ver onde estão os principais gaps, onde estão os principais pontos de atenção, para depois o negócio se transformar numa coisa automática. Sim. Então eu vejo, em relação a todas essas operações, esses tipos de atenção. Lembrando que a gente tem sempre que diferenciar as operações, ação, swing trade e day trade, são operações distintas. Fundo de investimento imobiliário é outro tipo de operação. ETFs. Criptomoedas segue o mesmo padrão de operação das criptomoedas, das operações de ganho de capital convencional, né? Então, venda de um imóvel, venda de uma cripto ou venda de um carro, segue o padrão de apuração via ganho de capital, com preenchimento do GCAP e tudo mais. Provavelmente dos NFT também, né? NFTs também. Um ponto que eu percebi que o pessoal está com muita dúvida, inclusive tem uma solução de consulta da Receita, é quando eu não tenho transferências de dinheiro. Então eu comprei um Bitcoin, vendi o Bitcoin, comprei 100 Ethereum, depois desse Ethereum eu comprei um Bitcoin meio. Aí todas essas movimentações são apurações de ganho de capital. Então, eu comprei um Bitcoin por 100 mil, ele valorizou para 150. Aí esse 150 agora no preço de hoje vale 100 PH. Aqui eu já tenho uma primeira apuração do ganho, um aumento de custo para 150. Depois eu tive uma outra operação que caiu, por exemplo, para 130. Esse é o grande ponto. Eu tenho um prejuízo na operação e tive que pagar o imposto lá atrás. Esse é o entendimento da Receita. Inclusive está numa solução de consulta recente que ela publicou. O outro ponto é em relação ao filho que investiu na bolsa com o dinheiro do pai. Aí também a gente precisa segregar em 2 grandes grupos, que é o pai tem esse filho como dependente na declaração. Se ele tem, esses investimentos vão na declaração do filho na linha de dependente. Então, tem 10 ações da Petro, 10 ações do Banco do Brasil, 10 ações do Facebook. Titular ou dependente? Aí vai na declaração na ficha de bens e direitos do pai. Não, ele não é dependente. Aí o que precisa fazer? Precisa dar origem para esse dinheiro. Como? Exatamente. Através de uma doação. Então, por exemplo, se for em São Paulo, a gente tem isenção de doação até 2.500 UFESPs, que dá mais ou menos R$70 mil. Então é só registrar essas doações na declaração do pai como doador, na declaração do filho recebendo essa doação,
registrei a origem da declaração do filho. Essa é uma operação que acontece muito. O que vai acontecer eventualmente se o filho não for declarado como dependente do pai, ele estaria obrigado a entregar a declaração. E aí ele pode ter, por exemplo, aquelas situações de CPF bloqueado e tudo mais. A gente volta naquela vala comum de avaliação. Perfeito. Bem explicado aí. Eu acho que, resumidamente, é ter uma atenção grande, de novo, né? A importância de quem quer começar a investir em qualquer tipo de bolsa, enfim, cripto, não só conhecer o ativo que está fazendo, mas saber dessas regras, saber fazer o controle, mesmo que seja simples mesmo, seja um caderno, uma planilha de Excel, para saber, porque tudo isso que você acabou de dizer, se o cara comprou, igual você falou, comprou um Bitcoin, vendeu, depois foi lá e comprou um Ethereum, toda essa movimentação, se não tiver registro, ele vai se pegar na hora de fazer a declaração, na hora de fazer o informativo correto. Então a atenção aí é redobrada, por isso que as pessoas que fazem cobram mais caro mesmo, né? Então acho que eu lembro que você falou assim, a pessoa que investe é porque ela já começa a ter noção de ter mais dinheiro, de querer mais dinheiro, e ela entende que ela vai ter que, se ela não faz a declaração dela, ela vai ter que pagar por isso, né? Então isso é uma coisa que fica claro, né? Saber também, para nós que fazemos aí, avaliar esse tipo de cliente. O ano passado eu peguei um serviço que foi de apuração de investimento. O cara já tinha uma pessoa que fazia a declaração de imposto de renda para ele, só que o cara não ia fazer a apuração dos investimentos. E o cara que investia não tinha apontado nada de venda, de compra, nada. Porque eu faço, aí manda todas as notas de corretagem para mim, eu faço. Aí eu peguei e fiz esse serviço para ele, toda a apuração. O Eduardo até me ajudou com uma planilha que você enviou para mim. Aí eu fiz a apuração para ele. Só que aí volta naquele lá. A pessoa começou a investir, sabe que vai ter que arcar com isso lá na frente, mas fica o ano inteiro empurrando com a barriga. Aí chega a hora de declarar, e aí? Não tem nada apurado. E aí? Aí gera oportunidade pra gente, né? Uma das coisas que eu lembro disso. Você lembra disso? Uma das coisas que eu faço aí, mais uma vez, eu aprendi com você. Às vezes a gente vai falar, mas esse cara tá falando muito bem e tal, mas não é, mas é verdade, é realidade. Que, por exemplo, eu vi uma oportunidade. Então eu tenho uma planilha onde eu lanço os meus investimentos, eu desenvolvi, e ela serve muito bem para fazer toda essa apuração. Você apura lucro, prejuízo, enfim, dá para fazer todos os controles. Então, quando eu pego um cliente que tem que fazer toda essa apuração, eu lanço nessa planilha. Então a planilha está pronta, eu lancei. Aí na hora que eu finalizo o trabalho, que eu já dei o preço, eu falo assim, se você quiser, eu ainda te vendo essa planilha pronta, lançada, que a partir de agora você pode dar sequência e fazer todo o controle para o próximo ano, né? Então a pessoa acaba comprando. Esse ano, por exemplo, eu recebo uma coisa bem mais mastigada, mais pronta, e facilita o meu trabalho. O meu trabalho facilita para a pessoa que está fazendo. Então, tudo isso, queira ou não queira, para falar a verdade, eu tinha medo de falar isso para a pessoa. Vou te vender uma planilha pronta aqui com as suas ações. Por quê? Porque eu não sabia precificar, não tinha noção que isso poderia ser uma oportunidade de ganho. Eu acabei aprendendo aí junto com você. Por isso que eu falei, às vezes o faturamento nosso aumentou drasticamente aí por conta dessas pequenas modificações ou jogadas que a gente faz aí, que a gente pode ganhar no nosso dia a dia, que é normal. Né? Vai fazendo, né? Exatamente. Coisa que você não aprende no livro, né? Você aprende com quem apanhou e aprendeu na marra. Exatamente, é isso aí. Assim, eu quero te falar o seguinte. A gente falou no começo que a expectativa, a Receita falou, que a gente pode chegar a 34,1 milhões de declarações a serem enviadas esse ano, né? E o prazo, ele encurtou, né? Começou dia 7 de março, a partir das 8 horas da manhã, e vai até o dia 29 de abril, até as 23h59. Após essa data, o contribuinte que for obrigado e não
e não enviar com atraso. Tem a questão da multa que a gente já falou, que pode ser de R$ 165 e o teto de 20% sobre o imposto devido e tudo mais. Sem contar que pode ter juros proporcionais atrelados à taxa Selic, que hoje já está batendo aí 10%, 11% quase aí. Tendência talvez é aumentar. E eu queria que você falasse duas coisas aqui pra gente finalizar. Primeiro, para que eu não fique só eu falando que é bom, mas você comentasse um pouco do seu curso, né? Assim, não é querendo fazer jabá, não, é querendo falar mesmo, levar. Assim, ó, se é coisa boa, eu quero enaltecer, sim. Eu quero falar, eu quero divulgar, eu quero levar isso pra frente. Se é coisa boa, eu não preciso nem falar, entendeu? Então eu acho que a gente deve fazer isso, é um dever nosso. Não é só porque a gente quer ganhar dinheiro, mas é para abrir a mente das pessoas que existem coisas boas que podem ajudar no dia a dia delas. Então, a gente sabe que vai ter muito trabalho, como você fez umas contas aí, eu quero que você fale um pouquinho desse curso e depois eu quero que você deixe um recado final pra galera aí, para quem vai fazer a declaração, para não se assustar, para tiver medo ou receio aí da declaração esse ano. Queria que você fizesse esses dois adendos aí, mediante esse volume enorme de declarações que a gente vai ter esse ano para fazer. Uhum. Não, maravilha. Cara, o curso é um curso simples, porque é um curso de 20 horas, então não é nada tão maçante que vai falar, eu vou ficar metade do mês de março para aprender, para depois em abril. Na verdade, é um curso que tem mais de 80 módulos, então são 20 horas mais ou menos de gravação. Não é um curso que é inacessível, principalmente em relação a custo, porque é um valor que cabe no bolso de todo mundo. Então, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Então, na verdade, não é um curso, eu não fiz um negócio para ficar inacessível. O que eu quero é proporcionar para quem está começando, ou até para quem já faz declaração, ou já está no dia a dia, eu acredito que vai ter valores agregados aí, até para quem já está há muito tempo no mercado. Coisas que aconteceram com quem já fez. E é um curso que está disponível para vender no Perpétuo, então muita gente foi comprando ao longo do ano, e eu tenho recebido bons feedbacks. É um curso muito prático e técnico, então não tem nada muito teórico, então a gente preencher a declaração mesmo ali ao vivo, foi um curso ao vivo, onde eu fui preenchendo todas as fichas da declaração, todos os programas, para poder trazer e proporcionar para quem está praticamente do zero e nunca fez nada, a poder fazer declarações, a quem já faz, poder agregar alguma coisa e aumentar o faturamento, porque tem um cunho muito comercial ali e de cobrança de honorários, que é o que eu pratico no meu dia a dia, no meu offline, e dá certo, senão eu não estaria há mais de 20 anos no mercado. E é um curso que está muito acessível. Quem tiver interesse, como que você faz para ter acesso? Na bio do meu Instagram, que é @ElcioGuiotto, tem um link, e você consegue acessar e ver alguns depoimentos sobre o treinamento e consegue fazer a inscrição. Então, eu vejo como uma boa oportunidade para quem quer iniciar no tributário. Então, eu vejo a pessoa física como uma linha de quem quer iniciar. Eu sou estudante de Direito, sou estudante de Administração, sou estudante de Economia, sou estudante de Contabilidade, ou já sou formado, recém-formado. Acho que a pessoa física é uma forma de você ingressar no mercado tributário, principalmente que é um mercado que pouca gente gosta e pouca gente atua, e é um mercado muito escasso de bons prestadores de serviço. E eu falo com propriedade, porque realmente cada vez que passa, toda vez que eu pego declaração nova para fazer de cliente novo, sempre tem erro. Para não falar 100%, em 95% dos casos tem erro. Então, assim, é um curso muito, muito completo. E eu vou até falar aqui que quem fizer a inscrição ou tiver a intenção de se inscrever no curso, se falar que viu o curso aqui no podcast, pode me chamar no particular que vai ter um desconto do valor do curso. Aí sim. Aí, ó. Bacana, aí sim.
Muito bom. O recado final acho que já foi dado. Eu acho que a declaração em si, para quem vai prestar o serviço ou para quem vai fazer, muita atenção nas informações. Então, para quem vai preencher, muita atenção no preenchimento. Para quem vai entregar as informações para alguém prestar esse serviço, entregar as informações de uma forma consistente, de forma correta. Uma coisa que eu costumo sempre falar, que eu acho que é muito importante, para qualquer um dos lados, existe no final uma minuta, deve existir uma minuta da declaração, e o cara, dono das informações, que é quem está declarando, né? Eu, Elcio Guiotto, estou fazendo a minha declaração, vocês estão fazendo a minha declaração, eu preciso ter uma cópia dela antes da transmissão, porque eu preciso passar o olho nela para fazer uma revisão. Perfeito. Então, essa é uma dica que você não vai revisar o preenchimento do Eduardo, mas o Eduardo sabe muito menos do seu patrimônio do que você. Então, ali você consegue enxergar se aquele carro que está ali já não existe mais, ou Perfeito. Se ele já foi trocado, se você entregou as contas do Itaú e do Banco do Brasil, mas esqueceu da conta do Nubank. Perfeito. Se você eventualmente tem um imóvel que você teve uma reforma e você não mandou nenhuma nota para ele. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Antes da transmissão, olha, eu prestei esse serviço para você, estou enviando para você uma minuta, quero que você passe o olho e vê se faz sentido o seu patrimônio da forma que está declarado. Não se preocupe com números, não se preocupe com campos da declaração, porque isso é obrigação minha saber. Você só precisa dar uma olhada e ver se faltou alguma coisa. Então é uma dica muito legal, que eu vejo que pouca gente faz. Então, sim, verdade. E isso evita muito retrabalho nosso e talvez evita grandes problemas para o cara lá na frente com alguma inconsistência de informação. Mas se eu pudesse dar uma dica, essa seria a dica infalível, assim, não importa de que lado você esteja. A sua declaração, passa o olho antes. Sim. Porque eu acho que a gente tem que tratar uma palavra muito importante que pouca gente usa, é autorresponsabilidade. Que eu acho que na declaração a gente precisa ter autorresponsabilidade. Se você está prestando serviço, eu estou te pagando para isso. Beleza. Mas eu tenho a autorresponsabilidade de olhar, porque é o meu patrimônio que está em jogo. Sim. E não importa se é de 100 mil, de 10 mil ou de 10 milhões. Dinheiro é dinheiro, né? Então, sim, pelo menos essa é a visão. Perfeito. Eu quero falar algumas coisas aqui, ó. Primeiro, que eu vou deixar na descrição do episódio aí o link, né? Pra, como ele falou aí, que quem falar que assistiu aí o Caipiras Cash e entrar em contato com ele vai receber um bônus aí, um desconto. E eu tenho certeza que vale a pena. O segundo ponto, pessoal, eu quero, mais uma vez, não tô fazendo nenhum jabá, mas o valor do curso que eu paguei, em uma declaração eu já paguei o curso, entendeu? Uma declaração que eu fiz, eu consegui pagar todo o valor do curso. Então o curso se paga. O curso se paga. Se você se dedicar, o curso com certeza se paga. E um outro detalhe também, por exemplo, eu depois que eu gosto muito disso, eu sou formado em administração, eu tenho vários cursos tenho pós-graduação em gestão empresarial, mas eu já estou no 2º ano de contabilidade. Então, até em conversas, por isso que eu comecei falando que às vezes o Elcio é meu mentor, foi porque realmente boa parte ele me orientou em muitas coisas. Para quem não sabe, acho que em 2016 ou 2017, alguma coisa do tipo, eu tinha comprado um curso de day trade, eu estudei bastante. Eu já falei isso em outros episódios, né? E em conversas com ele foi uma das pessoas que abriu a minha mente, me orientou para mim olhar de uma outra perspectiva sobre isso. Então, para vocês verem onde vai o nível de colaboração desse profissional, só para vocês entenderem. Então hoje eu não invisto em day trade, eu não mexo com day trade e eu não estou dizendo que é certo ou errado, nem nada disso, mas eu sei dos problemas que tem ou que causam day trade. Mas quando eu comprei o curso lá em 2016, ele foi uma das primeiras pessoas que gratuitamente me chamou para conversar, para me orientar sobre esses problemas, tudo que poderia vir em consequência disso. Não vamos falar disso agora, talvez a gente marca um podcast para falar só de investimento, mas só para vocês verem o nível do profissional que ele é. Profissional e ao mesmo tempo colaborativo, né? Apesar de a gente ter amizade, o cara
se dispôs a orientar. Então eu vou deixar o link aí, pessoal, e já dizendo, o curso se paga se você se dedicar, tá? Ele me ajudou também a questão de eu entrar, né, fazer ciências contábeis, e eu tô já no 2º ano. E se tudo der certo aí eu acabo aí, tão logo eu acabo aí, então tem mais uma faculdade, mais alguma coisa aí que eu possa agregar para mais pessoas. Elcim, cara, mais uma vez eu queria te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite aí, já deixar um convite aí para você estar presente no nosso novo estúdio aí, que logo menos aí vai estar pronto aí. Eu quero que você vá lá, a gente faz um bate-papo sobre investimento, já que é uma coisa também que a gente gosta, né? Agradecer demais a sua presença aí, sei que não foi fácil. Só fala novamente aí o seu arroba aí pro pessoal te procurar, como ficar mais fácil aí. Logo você vai ter também um canal no YouTube que você falou, então se você quiser deixar o acesso aí pro pessoal te procurar, queria que você, só para fechar aí, beleza? Forte abraço aí, obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço aí, foi um prazer, espero que seja o primeiro de muitos. Conte comigo aí, desejo muito sucesso para vocês estão num caminho aí muito legal, acho que começando, tem que começar mesmo com os pés no chão, mas com visão de longo prazo e pensando grande. E acho que, pelo que eu tenho visto, é assim que vocês estão pensando no projeto, e conte comigo sempre que precisarem. Agradeço mesmo, fico lisonjeado aí pelas suas palavras. Para quem quiser me procurar nas redes sociais, é @ElcioGhiotto, tanto o meu canal do YouTube, que já existe, mas ainda não tem muito movimento ali, mas logo a gente vai começar a produzir conteúdo, logo sobrar um tempinho. O meu Instagram, @ElcioGhiotto, e Facebook também. Então, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, eu estou sempre à disposição, que eu puder ajudar, eu estou aqui para somar. Obrigado aí, foi um prazer, cara, sucesso para vocês. Muito obrigado. Fechar aí, parceiro. Opa, mais uma vez aí, gratidão, realmente, conteúdo fantástico, né? Porque hoje a gente falou aqui que tem muitas oportunidades, e as oportunidades tá aí, tem dinheiro esparramado aí. E através do seu treinamento, falando mais uma vez aqui, é uma oportunidade, uma pessoa criar aí uma fonte de renda extra, e quem sabe ainda, tipo assim, a pessoa pode aprofundar e virar até uma renda principal no futuro aí, né? Porque só depende da gente. Se a gente correr atrás do conhecimento, o conhecimento tá aí. E, igual o Elcio falou, a um preço acessível. Mais uma vez, Elcio, obrigado pela sua participação. E, igual você falou, se Deus quiser, essa é a primeira de muitas que vão vir aí. Beleza? Com certeza. Sucesso pra você também. Bom, pessoal, pra gente fechar aí, um abraço a todos que estão acompanhando a gente. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais também, Caipiras na Bolsa, no YouTube, no Instagram, Deezer, Spotify, Apple Podcast, a gente vai estar lá. Eu também tô elaborando um curso aí sobre imposto de renda somente para investidores, para as pessoas... Tá no forno já, né? Já tá no forno, para as pessoas saberem fazer essa apuração. Não é um curso tão completo como o do Elcio, né? Mas pelo menos a parte de investimento aí, que a gente conhece um pouquinho, a gente formatou as ideias aí, já tá no forno, já tá para sair, então logo menos a gente vai estar lançando aí esse curso para poder ajudar as pessoas também, né? O nosso intuito também é ajudar e ganhar dinheiro com isso, né? Então, se a gente puder ajudar e ganhar dinheiro com isso é muito bom. Então logo a gente vai estar soltando isso aí. E agradecer a todos mais uma vez, o Elcinho aí, forte abraço. Nosso técnico de som, Léo, aí também, que tá sempre nos bastidores aí nos ajudando. Quero agradecer a todos aí. Não deixem de seguir a gente, os patrocinadores, os apoiadores. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu, galera. Falou, tchau. Valeu, Elcio. Valeu. Falou. Abração. Abração, Elcio.